uma imensa satisfação estar aqui no Congresso, 12º Congresso do Sintep. Quero agradecer imensamente o convite de Paulo, de Ivete, de Aline, de todos aqueles e aquelas que fazem a diretoria do Sintep, pelo convite. É sempre uma honra muito grande. Já sou freguês da casa, né, Paulo? Já vim muitas vezes aqui, faz muito tempo. Então, é para mim sempre uma grande satisfação, ainda mais para ver uma plateia cheia dessa, né? É uma coisa maravilhosa. Eu quero parabenizar o Sintep pelo Congresso. A impressão que me causou na chegada aqui é muitíssimo positiva. A quantidade de gente que está aqui, a organização do Sintep, a organização do Congresso. E, gente, uma coisa muito importante. A temática do Congresso é fundamental. O tema da democracia é chave. É uma questão de sobrevivência da sociedade brasileira, discutir a questão da democracia. Então, eu acho que o Sintep acertou em cheio, em tratar desse tema, claro, relacionando com a questão da educação, evidentemente com a soberania, noções de justiça socioambiental, a questão também central e fundamental. Então, quero também fazer uma saudação muito especial ao coral que esteve aqui agora. Eu fiquei emocionado em ver uma coisa tão maravilhosa, as pessoas com tanta vibração, E, enfim, muito bonito. E queria fazer uma nota antes de começar, Paulo, uma pequena nota. Ontem foi um dia histórico para a classe trabalhadora brasileira. Em um contexto tão adverso que vivemos nos últimos tempos, no Brasil e no mundo, uma vitória dessa foi fantástica, sensacional. Merece ser comemorada hoje à noite, amanhã, a semana inteira. E claro, que isso sirva de motivo, de estímulo, para que continuemos pautando as questões, os direitos, etc., enfim, é uma conquista histórica de ontem. Gente, o tema sobre o qual vou tratar, Paulo, você controla o meu tempo, por favor, me diga depois quando voltar. Ok. Bom, o tema sobre o qual vou tratar, para isso fui convidado aqui, chama-se, aí saudar o companheiro da Corte Nacional, grande satisfação também. Já trabalhei na Corte Nacional, então não estou em casa na companhia do companheiro aqui da Corte Nacional. Muito bem, o tema movimento sindical, democracia e direitos, desafios do sindicalismo brasileiro e latino-americano no tempo da precarização, da crise democrática e do capitalismo digital. Procurei organizar uma apresentação que dialogasse com essa temática, tá certo? Com esse objetivo. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Qual é o objetivo dessa exposição? Contribuir para o debate sindical sobre os desafios do nosso tempo, que estão relacionando isso à crise da democracia, transformação do capitalismo, reestruturação do trabalho, crise da representação, fragmentação dos direitos sociais e desafios contemporâneos do sindicalismo. Tudo isso junto e misturado. Vivemos um tempo de muitos desafios e precisamos estar à altura dele. E aqui há dois pressupostos dessa minha fala. O primeiro é que a perspectiva sobre a qual eu vou fazer aqui essa abordagem, ela é sociológica, ou seja, é a partir daquilo que a gente vem estudando e outros colegas, e enfim, e aqueles que se dedicam ao estudo, mas não há construção de saída fora da prática. Não virá da academia as saídas para os problemas que nós vivenciamos. Então aqui se trata de contribuir com o debate. As saídas são vocês que vão encontrar, não há outra. Muito bem, então a crise contemporânea da democracia. Esse é o ponto de partida da nossa reflexão. Vivemos um contexto de regressão democrática no mundo, como tendência, embora isso oscile, um pouco mais para trás, um pouco mais para frente. Representado ou expresso pelo avanço da extrema-direita, erosão institucional, polarização política e social, desinformação digital,
financiarização da economia e da sociedade, precarização do trabalho, crise de representação, enfraquecimento das mediações coletivas, né, como é o papel, por exemplo, do sindicalismo. E crescimento das desigualdades. Nos países mais desenvolvidos, aqueles que conquistaram, né, condições de dignidade, né, mais consolidadas, estão vivendo o processo de desgaste dos direitos, da democracia e aprofundamento das desigualdades sociais. E tudo isso, né, concorre para uma fragilização da proteção social. Eu escolhi para começar a fazer essa abordagem, eu identifiquei aqui 3 livros que trazem reflexões muito apropriadas, na minha opinião. Não são os únicos, nem eles esgotam a discussão, mas eu acho que, observados em conjunto, eles trazem reflexões muito importantes para a gente pensar a crise da democracia atualmente. E como a gente encaixa o sindicalismo aí. O primeiro é um livro de 2 autores norte-americanos, chamado Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Chama-se Como as Democracias Morrem. Ele não está dizendo que as democracias vão morrer. O que ele está dizendo é que há um processo de desgaste, e se a gente não alertar, o fim desse processo será também a morte da democracia. Está alertando a gente. Então, muito bem, algumas das ideias. A tese central: as democracias contemporâneas raramente morrem por golpes clássicos como esse que nós já vivenciamos no Brasil. Não é isso mais. Não é? Como os golpes militares, por exemplo, que varreram a América Latina, para colocar alguns exemplos no mundo. Eles deterioram-se por dentro da democracia, utilizando-se os próprios instrumentos da democracia. Né? Os principais mecanismos são ataques às instituições. Veja se vocês já viram isso aqui. Se vocês já viram esse filme, ataque às instituições, deslegitimação dos adversários, corrosão das normas democráticas, ataque à imprensa, captura institucional, hiperpolarização. É isso que está acontecendo. Não é? Então a democracia, para ela sobreviver e se manter, ela depende fundamentalmente daquilo que esses autores chamam de mediações sociais. São agentes que atuam no sentido de favorecer a construção da democracia. Partidos fortes, sindicatos consistentes, associações civis, espaços de negociação efetiva, instituições intermediárias. E o problema contemporâneo, diante dessas necessidades, é que vivemos um processo de individualização, antipolítica, fragmentação social, desorganização coletiva, personalização da política. Consequência, crise de representação democrática. Então é assim que eles apontam o processo de crise que estamos vivenciando, certo? E os elementos que isso implica. O segundo livro é de uma autora também norte-americana, chamada Nancy Fraser. Não é? O velho está morrendo e o novo não pode nascer. Vejam que eu estou escolhendo livros que são de autores estrangeiros, mas que estão já publicados em português. Para quem quiser, inclusive, buscar esses livros, está aí à disposição. Né? Nancy Fraser é uma filósofa política de esquerda, né? Ou seja, construiu todo o seu pensamento na base do pensamento crítico, comprometido, e é feminista, uma das principais expressões do feminismo de esquerda no mundo, hoje. O que Fraser identifica? Uma aliança entre o neoliberalismo econômico, emergente na passagem dos 70 aos 80 e consolidado nos anos 90, no mundo, inclusive no Brasil, entre este neoliberalismo e os processos daquilo que se chama de financeirização da economia e da sociedade. A flexibilização dos mercados e principalmente do mercado de trabalho.
e pautas liberais progressistas de reconhecimento. Olha que coisa. O neoliberalismo, né, que ela vai chamar depois de neoliberalismo progressista, tá certo? Não deixou de lado algumas pautas que a gente poderia considerar como pautas de direitos. Vamos pensar melhor sobre isso. O resultado é um reconhecimento simbólico, mas sem redistribuição. Não se pauta desigualdade. Não se pauta distribuição da riqueza. Não se pauta direitos sociais. Se pauta alguns direitos, digamos, de reconhecimento simbólico. Então, a inclusão é de caráter seletivo, né? E ela convive com o aprofundamento das desigualdades sociais. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Ela está falando principalmente dos Estados Unidos, com repercussão no mundo. Os Estados Unidos é a cara disso. Convivência de um liberalismo progressista, entre aspas, e o crescimento das desigualdades sociais. Muito bem, né? Isso também resulta em fragilização da proteção social. Ora, esse chamado neoliberalismo progressista, ele produziu, na prática, efetivamente, insegurança social, ressentimento político, crise de representação, avanço do populismo autoritário. De quem ele está falando? Está falando de Trump nos Estados Unidos, está falando de Bolsonaro no Brasil, está falando das principais expressões de emergência da extrema-direita no mundo inteiro. O crescimento atual da extrema-direita é resultado desse liberalismo progressista. Uma coisa é consequência da outra. Ou seja, o autoritarismo mobiliza de forma regressiva uma crise que é social real. Existe a crise. Muito bem, ela coloca essa análise dentro de duas categorias de análise principais, e sinteticamente ela chama de redistribuição e reconhecimento. O que é que ela quer dizer com isso? Várias ações que nós conduzimos, aí está principalmente o sindicalismo no mundo inteiro, age em torno de pautas sociais. Tem como centro a luta pela redistribuição da riqueza e da renda. Está buscando isso. Entretanto, esses não são os únicos movimentos por direitos. Há movimentos também de direitos que busca o reconhecimento da igualdade de condições entre sexos, diferenças étnico-raciais, diferenças regionais, né? Diferenças geracionais. Ou seja, há uma luta material pela redistribuição, mas há uma luta simbólica pelo reconhecimento. Isso implica num desafio contemporâneo, que é o de articular a redistribuição com o reconhecimento. Porque vocês viram, ainda há pouco eu falei, o chamado liberalismo progressista separou uma coisa da outra, anulou a luta por redistribuição e se pautou em algumas lutas por reconhecimento, mas de caráter seletivo. Isso, de certo modo, justificou ou invernizou o processo real de crescimento da precarização, né? E das desigualdades sociais. Então, o desafio contemporâneo é articular redistribuição, reconhecimento, democracia, proteção social, sustentabilidade, feminismo, antirracismo, organização coletiva. Então, não podemos abrir mão da combinação das duas coisas. Mas uma coisa precisa estar combinada com a outra. A luta pelo reconhecimento precisa estar combinada com a luta por redistribuição. Não é para abrir mão de uma em favor da outra. Isso diz muita coisa para o sindicalismo, não diz, gente? Né? Ou seja, a nossa pauta é uma pauta que combina. Isso o sindicalismo mais progressista brasileiro, mais avançado, vem fazendo desde os anos 90, ou vem ensaiando, vem tentando fazer desde os anos 90. Não é? Muito bem. O terceiro livro que eu queria falar é de uma outra norte-americana chamada Shoshana Zuboff. E aqui ela vai trazer um tema que é vital e crucial para nós. Ela vai chamar de capitalismo de vigilância.
Na lógica do capitalismo digital, nós vivemos essa era, a era da digitalização, das novas tecnologias digitais, da inteligência artificial, com impactos ainda imprevisíveis. As plataformas, nesse contexto, nisso que ela chama de capitalismo de vigilância, as plataformas coletam dados massivos, e nós todos estamos coletando dados o tempo inteiro, cada vez que a gente aciona aí qualquer dispositivo desses. Ou passando pela rua, onde agora tem várias câmeras espalhadas por todas as esquinas para captar imagens e dados, né, em todos os momentos do nosso dia a dia. Monitoram comportamentos, produzem previsibilidade, induzem as condutas. Não se enganem, muito daquilo que a gente está fazendo como conduta está influenciada por essas tecnologias. Transformam a experiência humana em mercadoria. Tudo está à venda. Tudo é uma questão de monetização. Like para monetizar. Os impactos democráticos da democracia no âmbito do capitalismo digital. Concentração extrema de poder, as chamadas Big Techs, como Google, por exemplo, Facebook, etc., são empresas com poder inimaginável que jamais uma empresa teve no mundo. Nem a Ford, no período do Fordismo, teve tanto poder como essas empresas têm agora. Manipulação algorítmica, desinformação o tempo inteiro, fragilização da esfera pública, controle comportamental, erosão da autonomia e no trabalho, gestão algorítmica, vigilância permanente, intensificação do trabalho, fragmentação coletiva. Ou seja, esses 3 livros trazem contribuições para a gente pensar a crise atual da democracia. Por isso, selecionamos os 3 para trazer contribuições. A autora é chamada Shoshana Zuboff, mas depois a gente pode passar isso aqui para vocês, tá? Bom, então com isso, nós podemos organizar, articular melhor o tema da democracia, trabalho e sindicalismo, tá certo? Numa breve síntese, nós vivemos crises articuladas, ou seja, nós vivemos um período de multicrise. Crise do trabalho, crise da proteção social, crise da representação política e social, crise da democracia por consequência, e a pergunta central é, para nós, que estamos comprometidos com a pauta de transformação social e com a defesa efetiva da democracia, como reorganizar solidariedades coletivas em uma sociedade fragmentada, digitalizada e financiarizada e precarizada. Muito bem, agora passo à discussão sobre, mais especificamente, os desafios do sindicalismo. Aquilo foi um preâmbulo, foi uma preparação para entrarmos aqui no tema do sindicalismo. Ou seja, olhando agora a coisa do ângulo do sindicalismo, o que vemos como tendência mundial e no Brasil: queda nos níveis de sindicalização, fragmentação das bases, precarização, informalidade crescente, inclusive dos países mais desenvolvidos, terceirização. Terceirização é um dos fenômenos mais nocivos que se estabeleceu a partir dos processos de transformações no mundo do trabalho, que vem se implementando dos anos 70, 80 para cá. Plataformas digitais que têm instituído uma nova modalidade de negócios, de organização do capitalismo e, consequentemente, de reorganização do trabalho. A individualização, crise de legitimidade e mudanças geracionais. Essa é uma questão também muito importante, que eu acho que vocês estão pautando e todo o sindicalismo deve pautar. E a ofensiva neoliberal que se manifesta de maneiras diferentes agora sob o signo do autoritarismo populista, ou da extrema-direita. Muito bem. A crise sindical tem tudo a ver com a democracia, com a crise democrática, e vice-versa. O enfraquecimento sindical, como tendência mundial,
ele produz perda de representatividade social, despolitização, fragilização da negociação coletiva, erosão da cidadania social, expansão do autoritarismo, não é? Portanto, né, fortalecer sindicatos é também fortalecer a democracia. Olha aí o ponto que eu queria chegar. Democracia e sindicalismo são duas faces de uma mesma moeda. Uma coisa não se esgota na outra, mas ambos são interdependentes. Não existe democracia sem organização dos trabalhadores, consistente, bem estruturada, bem orientada e atuante. Os principais desafios atuais, diante desse quadro, a gente está aqui para contribuir com o debate, e isso aqui não é uma cartilha, porque eu já disse que as saídas serão na prática. Vamos colecionar aqui alguns desafios, ou seja, selecionar alguns que a gente considera muito importantes. Primeiro, organizar aquilo que muitos chamaram, muitas vezes, nós próprios, inclusive, de desorganizáveis. Estamos falando de trabalhadores informais, precários, aqueles menos, com menos estabilidade, que vivem nas periferias, nas pequenas cidades. Esses são mais difíceis de organizar sindicalmente. Muitas vezes os tratamos como desorganizáveis. Esses não tem jeito. Vamos cuidar dos metalúrgicos do ABC, dos funcionários públicos, dos trabalhadores bancários. Então, esse é um desafio. Por que é um desafio? Porque proporcionalmente diminui a quantidade de trabalhadores protegidos e aumenta a quantidade de trabalhadores precários. Então, o futuro é o trabalhador precário, tá certo? Como tendência, se nós não reagirmos. E a única maneira de reagir é organizá-los. Só eles e nós todos juntos podemos resistir a isso. Ninguém mais. Ninguém mais. Então, aqui estamos falando de trabalhadores de plataforma, de informais, de terceirizados, de autônomos dependentes, de juventudes periféricas, negras, das grandes cidades, trabalhadores racializados, mulheres que têm dupla, tripla jornada, que cuida do pai, que cuida do filho, que cuida do neto, que trabalha e necessita ganhar dinheiro, trabalhadores precários de modo geral. Então, organizar os inorganizáveis, buscando incorporá-los na sua organização coletiva. A CUT pautou isso desde o Congresso, se não me engano, do começo dos anos 2000, não é isso? A questão da organização dos informais, uma questão central, e ultimamente vem pautando a questão da organização dos trabalhadores de plataforma, por exemplo. Segundo, superar a fragmentação e a dispersão, porque os efeitos desse processo no sentido da fragmentação. Os problemas da pulverização sindical que vivenciamos desde sempre, o problema do excesso de entidades que muitas vezes, muitas delas sem função, muitas delas com um papel puramente cartorial, como se diz, sem vida própria, segmentação das bases com terceirização, com todo esse processo de pejotização, com tudo isso que está acontecendo, enfraquecimento da coordenação de tudo isso. Agora nós temos uma fragmentação também na cúpula, com a quantidade imensa de centrais sindicais, e a necessidade, portanto, de reorganização estrutural, de articulação intersindical e de organização por cadeias produtivas, que elas são internacionais, inclusive. A produção é global. E a organização dos trabalhadores precisa também acompanhar a economia como ela está estruturada. Novas formas territoriais e digitais de organização. O terceiro desafio, reconhecer e enfrentar o novo padrão organizativo do capitalismo. Ou seja, a empresa é flexível. O que significa dizer que ela descentraliza, ela terceiriza, ela individualiza, ela transfere os riscos para os trabalhadores, ela estimula a competição, ela enfraquece os vínculos coletivos. Na época do Fordismo, cujo principal emblema
era a indústria automobilística e principalmente a Ford nos Estados Unidos, por isso o Fordismo, né? Essas empresas, elas agregavam, não para o bem dos trabalhadores, para submetê-los e explorá-los, mas ela tinha o efeito de concentrar trabalhadores. E os trabalhadores se organizavam com base nessas plantas. E os grandes sindicatos têm como base as grandes plantas. Agora elas descentralizam. Então veja que o desafio para o sindicalismo é muito maior. Ele não pegou uma classe trabalhadora já objetivamente pronta para trabalhar a consciência. Ela agora tem que trabalhar também objetivamente, porque objetivamente ela está dispersa. Não é? Consequência, colisão direta com a ação sindical dessa empresa, dessa forma de organização, dessa forma de estruturação do capitalismo. Quarto, reconstituir a legitimidade social. Ou seja, o sindicalismo precisa atuar no sentido de aumentar a sua credibilidade na sociedade, o seu reconhecimento, e principalmente em relação aos jovens. Sobretudo em relação aos jovens. Quando nós criamos, eu digo nós porque eu participei também modestamente, quando nós criamos, né, a CUT, né, em 1983, 84, né, Paulo? Quando começamos ali, quantos anos Paulo tinha? 20, 30 anos? 30 não tinha. 22. 20, 33? Você era um dos mais velhos, porque a maioria tinha 18, 19, 20, 21. Lula tinha 33, 34. Não é? Ou seja, quem fez aquele movimento foi a juventude. Tá certo? Então, a renovação do sindicalismo, a renovação da política, a colocação em pauta, né, desse processo de reestruturação depende da juventude. E, consequentemente, depende da nossa capacidade de atrair a juventude para dentro desse movimento. Não é? Então, dialogar com novas gerações, né, prioridade para a juventude, atualizar a linguagem. Vivemos na era da digital, nós temos que usar essa linguagem ao nosso favor e não ignorá-la. Portanto, renovar a comunicação, disputar as narrativas digitais, ampliar a participação, democratizar as estruturas internas, não é? E o quinto ponto, reconectar sindicalismo e proteção social. Ou seja, as novas agendas, né, envolvendo a questão da renda, do salário, da remuneração, associado com a proteção universal, com o cuidado. A pauta feminista de esquerda é central nessa discussão. A questão feminista não é só das mulheres. A questão feminista é da sociedade. Tempo de trabalho. Acabamos de passar por essa discussão aí. Ou seja, acabamos de passar coisa nenhuma. Ela continua. Vai para o Senado, o tema, o debate continua. Mas acabamos de passar por esse momento histórico. Saúde mental. A doença no trabalho hoje é menos física e mais mental. O estresse é de todo mundo. As inconstâncias, né, psiquiátricas e psicológicas estão por toda parte. Nós estamos vivenciando isso nas nossas famílias, certo? Nos nossos vizinhos, em nós mesmos. A regulação algorítmica, que é fundamental, né, porque essa é uma caixa preta, fechada, cuja chave está na mão das grandes big techs, tá certo? E essa caixa precisa ser aberta. Proteção dos trabalhadores digitais, novas formas de seguridade social. Nós temos, isso aqui é um desenho, tá? Estou ousando dizer isso, mas, repito, é apenas a título de contribuição. Imagino que do ponto de vista do sindicalismo, do que o sindicalismo tem como desafios e das possibilidades que o sindicalismo tem em relação aos grandes desafios, cujo centro é a questão da democracia,
da revitalização e da reinvenção da democracia no Brasil e no mundo. Desse ponto de vista, tá certo? Eu acho que há, basicamente, grosso modo falando, 3 cenários. O primeiro cenário é a perda da capacidade de resistência e de importância política. Então, um cenário é a gente vai perdendo, 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 perdendo. O segundo cenário, nós preservamos algum papel político que é capaz de reter ou de conter as maiores perdas. Então mantemos uma situação mais ou menos ali congelada, nem perde, nem ganha, fundamentalmente, por algum tempo pelo menos. E a terceira é a capacidade de reconstruir, né, de revitalizar, de recriar, né, a organização dos trabalhadores em novas bases. Nós estamos desafiados a fazer, né? Algumas tarefas estratégicas, a reorganização sindical, né? Isso já colocou aqui, vamos só passar, rever a organização por categoria, reduzir a fragmentação, criar novas formas de financiamento, ampliar a organização territorial, incorporar informais, dialogar com periferias. Tudo isso está sendo tentado a cada dia pelo sindicalismo mais avançado, está. Mas é preciso que a gente coloque isso no centro da nossa reflexão, para que a gente possa fazer mais do que estamos fazendo, né? Articular os movimentos sociais, novo projeto democrático e social, buscar isso, ou seja, rearticular lutas corporativas, as lutas gerais. A gente perdeu muito essa articulação, não é? Em geral, né? Relacionar isso com a democracia, com o desenvolvimento, com a soberania. A discussão sobre desenvolvimento é um capítulo imenso aí, que envolve a questão, né, das novas tecnologias, que envolve a questão ambiental, toda a questão ambiental. Agora mesmo está sendo anunciado que nós vamos ter o El Niño mais agressivo dos últimos tempos, se fala dos últimos 200 anos, ou seja, as consequências da crise ambiental não pararam e não vão parar enquanto não houver, né, algum tipo de reação da humanidade. Proteção social, justiça ambiental, igualdade racial e de gênero, né, inspirando-se aqui em Nancy Fraser, né, podemos dizer que é a combinação entre redistribuição e reconhecimento, como falamos, tá? Na parte da comunicação, agora eu vou terminar, né, formação e produção de conhecimento, isso o Sintep é craque, né, ou seja, fortalecer a comunicação digital, disputa de narrativas, formação sindical, pesquisa, cooperação com universidades, articulação internacional, produção de inteligência sindical, não é? O sindicalismo diante de uma nova transição histórica, né? Assim como o sindicalismo de massa substituiu o sindicalismo de ofício na passagem do século XIX ao século XX, hoje o sindicalismo precisa reinventar-se, né, ou seja, reinventar o sindicalismo para reinventar a democracia frente à financiarização, à digitalização, à precarização e à crise democrática. Agradeço a vocês e me coloco à disposição para continuar debatendo aqui. Obrigado. Queria saudar os companheiros aqui na mesa, companheira Márcia, companheiro Alceu, companheiro Bira, companheiro Roberto Veras, que depois dessa aula que ele nos brindou, sempre gosto de falar depois dos especialistas, pelo menos as pessoas já tiveram uma boa aula, depois a que vem, todo mundo mais cansado, coisa e tal, a responsabilidade não é muito de quem fez a palestra, né? É pelo cansaço da plateia que... Eu costumo começar minhas falas ultimamente, Bira, reportando todo o contexto trazido pelo Veras, está dentro de uma lógica, de uma geração, e o Paulo que está aqui, que ajudou, e o Paulinho que está ali, que ajuda a construir a CUT na presidência da nossa CUT Pernambuco,
O mundo mudou de certa forma nos últimos 60, 50 anos, podemos assim dizer. Como eu sou a geração 60 mais já, ele mudou de tal forma que pode, de alguma forma, sinalizar um pouco daquilo que às vezes a gente não consegue lidar direitinho, que é a questão da frustração da nossa juventude e desse segmento que nós somos condutores dessa passagem etária, podemos assim dizer. E aqui eu não estou falando de etarismo, dizendo que quem já chegou nos 60 a mais tem que deixar de fazer o que está fazendo e ir embora para que o novo surja. Eu não sou daqueles que acham que tem que morrer o velho para que o novo nasça. Mas eu sou de uma família, Pira, de pais, então meu pai, minha mãe e os meus tios correlatos, era um total de 11 pessoas, dos quais uma tia minha conseguiu chegar ao ensino superior. A geração que vem depois é a minha, dos meus irmãos e dos meus primos. Nós somos 29. Naquele tempo o pessoal fazia bastante filho ainda, né? Dos 29, 12 possuem curso superior e 17 não. Nós não somos 50%, portanto. E dos nossos filhos, portanto, dos meus irmãos e dos meus primos, aqueles que têm idade de ter curso superior concluído, já concluíram. Nós estamos falando de um mundo que mudou demais em 60 anos do ponto de vista de acesso a determinado tipo de formação que era negado por um país que foi o último a ter uma universidade na América do Sul. Nós estamos falando de um país que as mulheres adquiriram o direito de votar em meados do século passado. Apenas parcialmente. Porque só em 88 é que os analfabetos passaram a ter o direito do voto. Portanto, homens e mulheres da sua totalidade só passaram a ter direito a votar e escolher os seus governantes a partir da Constituição de 88. Então nós estamos falando de uma democracia muito jovem e com as suas fragilidades. Para isso, nós precisamos entender um pouco o que de fato é a crise atual do capitalismo. Porque muitos de nós, quando nós éramos jovens, a gente assistia o desenho animado da família Jetsons. E aquilo que nós assistíamos da família Jetsons é o que nós estamos vendo se transformar em realidade nos dias de hoje. É pegar o celular e conversar com o outro lado do mundo pela telinha. É o carro voador, que daqui a pouco já tem gente andando de carro voador por aí, já tem protótipo feito pela Embraer. É o robozinho que limpa a casa, serve o café. Tudo isso tinha naquele contexto do desenho animado. Nós somos essa geração que sonhava com aquilo que o desenho animado nos mostrava, e nós somos pais e avós da geração que vê isso acontecer na sua realidade, não mais virtual, mas na sua realidade das emoções e dos desejos de adquirir, inclusive, aqueles modelos para essa modernidade que nós temos hoje. O que nos traz os grandes desafios que o Veras traz quando a gente fala da organização sindical. Mas que crise do capitalismo é essa? É a mesma crise do capitalismo de sempre. Sempre que precisa o grande império buscar solução para os seus problemas que não existem, eles se apropriam das guerras para que possam fazer comércio de armas
e possam dar demonstração de poder. Isso é o que acontece na Ucrânia, Rússia. Isso é um pouco do que nós sentimos muito de perto com algumas pessoas que nos relatam hoje, Veras, que foram libertados das prisões de Israel, da flotilha que tentava apenas levar alimento para a faixa de Gaza e medicamento, e que foram interceptadas e foram presos, e hoje foram libertos e contam para nós o que viveram sobre a polícia de Israel. Todos foram estuprados, inclusive pelos cachorros dos oficiais e soldados israelenses. Nós precisamos denunciar isso para o mundo, porque isso tem quem fez, mas tem quem apoiou, e quem apoiou é Donald Trump. E que vai exercer a sua condição de um país quase hegemonista das redes sociais, nos processos eleitorais, como fizeram recentemente. Tentaram fazer perder o parlamento da Colômbia e vão perder as eleições, muito provavelmente presidenciais na Colômbia, mesmo com a inserção norte-americana. Vão tentar interferir muito nas eleições aqui no Brasil, porque, lamentavelmente, nós estamos sobre a sua condição de controle. Aqui, entre nós, deve ter muita gente que tem o e-mail, Hotmail, UOL ou coisa parecida, porque isso já diz qual é a nossa idade. O problema é que a geração que vem depois de nós, a extensão do seu e-mail é Gmail, é Google. Nós nos apropriamos e brincamos muito de fazendinha do Orkut. Hoje nós estamos, inclusive, ainda no Facebook, mas a juventude já está no TikTok e no Instagram. Alguns de nós até têm Instagram. Eu, inclusive, copiei a Ivete ontem, quando eu vi uma foto dela com o Donald Trump, porque ela falou, não é só o Flávio Bolsonaro que vai ter foto com o Trump, a Ivete também foi até os Estados Unidos e tirou a foto com o Trump. Eu resolvi fazer a mesma coisa, Veras. Aí eu fiz uma minha com a camisa do 13 de Campina Grande, em homenagem a um amigo meu do Maranhão, e para homenagear também o segundo maior São João do mundo, porque o primeiro é Caruaru. E fiz também uma camisa minha do Palmeiras, que eu sou palmeirense. E aí eu fui fazer uma com a camisa do Santa Cruz. Mas aí, quando eu fui fazer do Santa Cruz, o ChatGPT diz o seguinte: você não pode, quem pode é só o Paulinho da CUT Pernambuco. Então, companheiros e companheiras, tirando esse momento de distração, nós precisamos olhar para aquilo que nos cerca, que são as eleições de outubro de 2026. A classe trabalhadora brasileira ontem, como o Veras disse, teve uma conquista espetacular. Ela não foi obra do acaso. Ela foi uma luta de 43 anos, no mínimo, de quem, como Paulo, foi precursor da CUT. E a CUT nasce lá em 1983, já dizendo que não dava para continuar com aquela jornada de trabalho e defendendo a redução da jornada de trabalho. A CUT vem nos seus 43 anos fazendo essa defesa. Em 88, parcialmente, nós conseguimos uma redução de 48 para 44.
deputado Gumercindo Milhomem, que foi presidente da POSP, deputado constituinte, com o presidente Lula, com muita gente que estava no Congresso Nacional, conseguiram introduzir esse debate e nós conseguimos a redução da jornada de 48 para 44. Ali em meados dos anos 90, nós insistíamos que queríamos a jornada de 40 horas. E foi proposto, num governo neoliberal, que nós fizéssemos essa transição, mas que essa transição fosse em 4 anos. Naquela época a gente achava que a gente tinha as massas nas nossas mãos e dissemos o seguinte: não, se não for agora, nós vamos à luta, vamos fazer greve, vamos fazer muita mobilização de rua e nós vamos conquistar no braço. 40 anos depois nós voltamos a discutir a redução. Podíamos ter resolvido em 4 anos. O radicalismo daquele momento não permitiu que a gente avançasse lá. E nós vamos conquistar agora, Paulinho. Que de novo, nós não vamos conseguir fazê-la de imediato. Nós vamos conquistar a redução em 60 dias para 42 e em 14 meses para 40, se a gente conseguir pressionar o Senado Federal, porque a armadilha pode vir de lá. Então, manter a resistência, manter a pressão, manter a luta dos trabalhadores para que a gente conquiste definitivamente essa redução, faz de nós agentes dessa transformação. E se nós tivéssemos aceitado lá atrás as 40 em 4 anos, talvez a gente estivesse discutindo agora a redução para 36. Que estava na PEC original, mas obviamente a correlação de forças não nos colocava em condições de conquistar agora. E nós precisamos compreender que teve um jovem, trabalhador de farmácia, que se chama Rick, se elegeu vereador, inclusive recentemente, sobre essa bandeira, que fez um desabafo dizendo que ele não conseguia mais trabalhar naquela jornada porque ele estava ficando doente. E que ganhou o nome de VAT, Vida Além do Trabalho, um movimento pró-redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1. Que somado à unidade das centrais sindicais, isso que o Veras traz é verdade, tem uma diluição na cúpula do movimento sindical. Na minha opinião, tem muita central sindical para o meu gosto, mas lamentavelmente é esse cenário que nós temos no Brasil. E se está fragmentado, nós temos que buscar um ponto de unidade. E o ponto de unidade que nós conseguimos fazer só aconteceu por conta daquilo que fizeram em 2016, que foi dar um golpe numa presidenta que não tinha cometido nenhum crime, colocar no poder um golpista que fez a reforma trabalhista em 2017, que nós estamos tentando agora diminuir os problemas que ela trouxe para nós, e que na sequência prendem o maior líder operário desse país e do mundo hoje, tiram das eleições e elegem um oportunista de plantão, representante da extrema-direita mundial, e que fez o que fez em 4 anos, colocando como um dos seus principais feitos, negativos evidentemente, 730 mil mortes por falta da compra de vacinas. Este vacilo, porque muitos do movimento sindical diziam que tinha que de fato afastar a presidenta Dilma. Tinha muita gente no movimento sindical que disse que o presidente Lula tinha que ser preso. Mas nós da CUT, a CNTE, nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, nunca tivemos dúvidas sobre a inocência do presidente Lula, um pernambucano que sai e vive o que viveu, não ousaria trair a classe trabalhadora como não traiu. E eu falo isso porque por 580 dias nós estivemos na porta da Polícia Federal dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Talvez seja essa
a força que o presidente Lula não teria conseguido ter e vencer aquele período, não fosse essa demonstração de confiança da classe trabalhadora brasileira organizada pelas nossas estruturas. E depois desses 580 dias, ele sai da prisão cumprindo aquilo que ele disse para o Moro quando o Moro o chamou para ouvi-lo, e ele dizia que ele queria ter apenas um julgamento justo. E que não foi dado, efetivamente, esse julgamento justo, e quando ele foi preso, ele disse para nós lá em São Bernardo do Campo: eu vou, permitam, me deixem ir, eu vou e vou provar a minha inocência. E voltou. O presidente Lula não precisaria ter disputado a terceira eleição. Sequer queria. Ele foi convocado por nós a retomar um projeto de construção de um país que foi por 6 anos duramente castigado. E o presidente Lula assumiu um compromisso de que ele voltaria a presidir o país e tinha um desafio de fazer um governo melhor do que tinha sido os 2 primeiros governos dele. Eu digo para vocês que o Lula 3 é o governo do presidente Lula que mais entrega fez, embora tenha pego um país destruído pelos 6 anos do golpe. Nós vivemos o melhor momento. Nós temos uma guerra grave acontecendo no Oriente Médio. Nós vivemos um momento em que o combustível hoje ainda é mais barato do que em 2022. Porque o presidente Lula se negou a dar continuidade à política de atrelamento dos custos internos ao dólar e ao mercado internacional. Imaginem vocês se a política do preço dos combustíveis tivesse atrelado ao preço do barril de petróleo, que saiu de $70 para 120 e 130, qual seria o preço da gasolina e qual seria o preço do diesel hoje no Brasil? No entanto, ele é menor do que 2022. Nós compramos um pacote de arroz de 5 quilos em 2022 por R$45, e hoje é possível encontrar por R$17, R$18. Nós compramos óleo de soja a R$10 o litro, o litro de leite a R$8, R$9 o litro, e tem carestia, não vamos negar, tem inflação nesse país, mas ela só não é maior, e ela tem, pela primeira vez depois do Plano Real, a melhor inflação acumulada em 4 anos, e o governo do presidente Lula vai entregar isso no final de 2026, com a menor inflação de 4 anos depois do Plano Real. Nós temos a melhor média salarial da história desse país. Nós atingimos, por conta do Bolsa Família, demonizado por muitos empresários, o maior IDH da história desse país. Nós temos um salário mínimo que não fosse a conquista de 2005, Vera, aquelas marchas que nós realizamos, de ter crescimento acima da inflação. Hoje o salário mínimo calculado pelo Diese seria de R$830, Paulinho. Nós estamos falando de um salário mínimo, portanto, que praticamente dobrou o seu valor, e não é valor nominal, é valor de compra, por conta de uma política acertada pelas centrais sindicais naquele momento. E nós ousamos, em 2022, unificar as centrais sindicais em torno de um projeto, com exceção de uma central sindical que, no primeiro momento, não veio conosco, porque o Ciro Gomes era candidato à presidência pelo PDT, e que se somou no segundo turno, embora o Ciro Gomes tivesse ido para a França. Nós ousamos a testar, ao invés de ficar olhando as nossas diferenças, buscar a nossa convergência
e capitaneado pelo exemplo do presidente Lula, que foi buscar o Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo, e eu sou professor da rede estadual. Sei o que significou o governo Alckmin para nós, professores de São Paulo. Para nós foi difícil engolir essa candidatura, mas o presidente Lula nos disse: às vezes, nós precisamos juntar os antagônicos para que a gente possa derrotar os adversários. E as centrais sindicais fizeram a mesma coisa, e nós conseguimos em 2022 trazer de volta um líder operário que não é, Ivete, qualquer líder operário. Ele consegue fazer o Trump se reunir com ele e conversar de igual para igual, a ponto da família Bolsonaro forçaram a reunião essa semana, como eu disse para vocês, da foto, e o que eles conseguiram foram tirar a foto. E ainda ouvi do Trump elogios ao Lula. A tristeza do bolsonarismo, eles ainda passaram por isso. Um líder operário e um presidente da República que foi ao encontro internacional dos partidos progressistas recentemente na Espanha, onde o Pedro Sánchez é a principal figura e é quem convocou aquela reunião, e chega como a principal liderança que todo mundo quer sentar, todo mundo quer ouvir, todo mundo quer conversar. Às vezes, Paulo, a gente não consegue compreender o que o acaso faz na vida das pessoas. O presidente Lula, Biratã, ele era um jogador de futebol de final de tarde, gostava de tomar suas cachaças, dizem as más línguas que ele era muito mulherengo, o que não é nenhum defeito também, certo? E além dessas três não boas virtudes, podemos assim dizer, certo? O presidente Lula, Carlos Vera, o presidente Lula um dia resolveu atender o convite do irmão dele, ir a uma reunião no sindicato, participar de uma assembleia, foi convidado para compor uma direção do sindicato, aceitou, virou presidente do sindicato, virou presidente do PT, não foi presidente da CUT, muita gente acha que ele tenha sido, ele não foi, e se transformou no maior líder operário. Se aquele dia ele tivesse marcado algum encontro, tivesse ido jogar futebol com os amigos, tivesse ido tomar uma cachaçinha, que é sempre bom, né, Paulinho? Talvez nós não tivéssemos construído esta figura importantíssima para o planeta e não apenas para o Brasil. E essa obra do acaso faz no terceiro governo do presidente Lula que 48% dos nossos jovens do ensino médio não abandonassem as escolas, porque o pé de meia passou a ser uma realidade na vida desses jovens. O presidente Lula, que percebeu que tinha muita gente que voltou ao fogão a lenha, porque o gás estava muito caro, o presidente Lula, no auge da sua sabedoria, foi lá e buscou dizer o seguinte: nós precisamos melhorar isso, e criou o gás para todos, onde aqueles que estão no Cade Único pagam apenas R$30 pelo botijão de gás. O presidente Lula, que percebeu que o debate sobre a escala 6x1 estava paralisado, e estava paralisado porque tinha duas PECs, e se as PECs fossem tramitar no ritmo que tem que tramitar, né, Carlos Veras, talvez elas não fossem realidade para esse ano. O presidente Lula sabiamente encaminha um projeto de lei com o teor da redução da jornada de trabalho em regime de urgência, que se não fosse votado as duas PECs, o projeto de lei trancaria a pauta, e como nós estamos chegando perto do recesso parlamentar, talvez a gente não tivesse votado nada esse ano, e pela sabedoria do presidente Lula, com a articulação com o presidente da Câmara, com a articulação com a nossa bancada, com a articulação com as bancadas progressistas, nós hoje vivemos o sabor de termos o fim da escala 6x1 votada na Câmara dos Deputados, e com certeza nós vamos fazer vencer isso no Senado Federal. Ironicamente, inclusive na votação do primeiro turno da PEC,
ou do substitutivo da PEC, né, Carlos? Os votos contrários foram 22, ou seja, nós derrotamos 22 novamente. E nós estamos vivendo um momento agora que nós precisamos dar o passo adiante. Nós estamos a menos de 5 meses da eleição. E de novo o nosso craque se apresenta para mais uma disputa. E não será fácil. As pesquisas mais recentes dão uma falsa facilidade para o processo. Mas não fiquem de salto alto com essa realidade, que em 5 meses muita coisa pode acontecer. E vigilância e campanha a gente ganha no dia da eleição. E nós vamos precisar fazer muita luta nas ruas e nas redes. Quando fala nas ruas e nas redes, não é para a gente se cansar nas ruas e depois ir para a rede de balanço deitar. É para ir para a rede social disputar. É fazer o que o Carlos Vera faz cotidianamente. Eu sigo o Carlos Vera nas redes dele, demonstrando qual é o trabalho que ele faz no Congresso Nacional, para que a gente possa ter o orgulho de eleger um de nós para ocupar espaço dentro do Parlamento brasileiro. Nós precisamos ajudar o presidente Lula, não é elegendo ele pela 4ª vez, é dando uma base de sustentação que não seja de 130, 140 votos quando é necessário. O PT tem uma perspectiva de que a gente saia de 76 deputados para mais de 90. Talvez a gente não seja a maior bancada eleita em 2026. Certamente podemos ser a segunda. Mas nós temos condição de aumentar. Se as outras forças progressistas, como o PSB, como o PSOL, como o PDT, como os partidos que estão na base, o PV, o PCdoB, ajudar a aumentar essa bancada, o presidente Lula reeleito vai ter melhores condições para aplicar um programa que seja mais próximo daquilo que nós queremos do que daquilo que tem sido possível realizar. Não é fácil num parlamento que até um ano atrás, quando a gente fazia análise de conjuntura, a gente olhava para 2026 com o sentimento de que o Bolsonaro não ganharia de nós e do presidente Lula, mas poderia fazer uma maioria no Senado Federal que permitiria ter impeachment de ministro do Supremo, permitiria facilitar qualquer armadilha para o presidente Lula entrar com pedido de impeachment, porque eles tinham saído muito forte nas capitais com algumas figuras icônicas do bolsonarismo para poder disputar a eleição do Senado e eleger uma maioria. Felizmente nós viramos esse jogo também. Nós temos uma senadora, professora deste sindicato no Senado Federal, e nós vamos ter mais 2 companheiros do campo democrático popular eleitos esse ano para o Senado Federal por Pernambuco. Nós tínhamos em São Paulo dúvidas de conseguir eleger um, Carlos. Nós podemos eleger 2 senadores do nosso campo no próximo processo eleitoral. O Rio Grande do Sul, a gente tinha dúvida de conseguir eleger um. Temos condição de fazer senador no Rio Grande do Sul. Na Bahia, tinha um pouco de dúvida sobre o que o Jacques, o que o Rui ia fazer. Nós vamos eleger os 2 na Bahia e vamos ter 3 senadores pela Bahia do nosso campo. Ou seja, nós conseguimos também reverter essa situação sobre o parlamento brasileiro, se nós não errarmos nada no caminho. E nós precisamos aqui em Pernambuco, dar um passo e nós não podemos errar pela 2ª vez. Na eleição passada nós tivemos uma candidatura desse sindicato, uma candidatura forte. Nós tínhamos muita expectativa de eleição e o companheiro Heleno não foi eleito. Nós não podemos, uma segunda eleição seguida, cometer o mesmo erro. Nós temos uma responsabilidade de todos aqui sermos unidos em torno de uma candidatura que represente o Sintep aqui no estado de Pernambuco. Hoje à tarde nós vamos fazer uma reunião do Setorial Sindical Nacional
com o setorial sindical estadual do PT. Eu peço aqui permissão para aqueles que não são petistas. Nós vamos fazer uma reunião hoje para discutir um pouco, Carlos, como é que nós vamos nos organizar aqui, o nosso sindical estadual do PT. A companheira Dora convocou uma reunião hoje para 5 horas da tarde. Eu vou para lá, deixar vocês aqui e vou até lá, para tratar um pouco disso que eu falei para vocês, da importância da gente reconduzir o companheiro Carlos Vera para continuar nos representando na Câmara dos Deputados, da gente ajudar a construir a candidatura da companheira Ivete numa perspectiva de que a gente possa, de fato, ter uma candidatura única do movimento sindical aqui no Estado para eleger a companheira para nos representar. Eu digo para vocês que tem algumas pautas que só quem vive é capaz de sofrer. Nós estamos em processo, evidentemente, de depuração de determinadas políticas. Quando o presidente Lula traz para o debate a questão de igualdade salarial entre homens e mulheres, não é uma questão de reparação, é uma questão de direito, porque quem faz o mesmo trabalho tem que ter o mesmo salário. Mas o presidente Lula traz também para o debate recente uma questão que foi levantada aqui pelo companheiro Veras aqui na mesa, que é sobre a questão do feminicídio, que é sobre a questão da agressão às companheiras, e que muitas vezes nós, homens, podemos auxiliar, e muito nesse processo, quando na mesa de bar conversas apareçam e a gente possa fazer repreenda do companheiro que está conosco, no sentido de não permitir, porque muitas vezes o primeiro tapa ele não para na primeira agressão. Muitas vezes o segundo tapa pode ser perdoado. O problema é que a partir daí chegar ao feminicídio é apenas uma questão de tempo. E nós precisamos muito, homens e mulheres, nos somarmos aquilo que o presidente Lula traz para o debate, que é um pacto nacional contra o feminicídio. Essa tem que ser uma campanha permanente entre todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país. O combate ao racismo, ele precisa ser uma pauta não só do movimento negro, ele tem que ser uma pauta de homens e mulheres brancos e negros. E nós precisamos conduzir uma sociedade para sair das armadilhas daquilo que a grande mídia, daquilo que as redes sociais muitas vezes nos apresentam como sendo uma receita impossível de se alterar, porque tinha muita gente que dizia que era impossível reduzir a jornada de trabalho com um Congresso tão adverso, mas que a nossa capacidade de mobilização, a nossa unidade interna, permitiu que um sonho que alguns tinham, que passou a ser o sonho de muitos, se consolidasse numa política permanente através da Constituição Federal, a partir, espero eu, das próximas 2 semanas, que é a tramitação prevista no Senado Federal. Por isso, meus companheiros e companheiras, fazer um congresso sob a ótica da educação, democracia, soberania e justiça socioambiental, nesse 12º congresso do nosso Sintep, é mais do que ter um slogan, é mais do que reunir quase 1000 delegados e delegadas. É um desafio para essa direção, que tem mandato até a próxima eleição, mas que certamente, organizado por vocês, reconduzirá o nosso Sintep para dar seguimento a essa política desenvolvida nos últimos anos na construção de uma escola pública, laica, de qualidade e de organização pela mão dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um forte abraço para vocês e estamos aqui à disposição para o debate político, inclusive para as discordâncias que possam existir. Uma das primeiras questões que vieram sobre a questão das mulheres
Socorro traz uma reflexão bem interessante. Quero dizer para vocês que no movimento sindical dos trabalhadores da educação, nós temos vários exemplos de mulheres que conduziram as nossas representações e nos representam com muita qualidade. O sindicato, dirigido pela companheira Bebel, e até hoje deputada estadual em São Paulo e presidenta do meu sindicato. Aqui vocês tiveram a experiência com Tereza, com atualmente Ivete, Minas Gerais a Bia, que hoje também é deputada, atualmente é Denise, a Bia em Goiás, também deputada, ou seja, nós temos uma série de mulheres que ocuparam espaços importantes na estrutura sindical, e a CUT foi a primeira central sindical no Brasil e nas Américas a ter 50% de mulheres na sua direção, instituindo a paridade na sua organização. E nós vamos dar um passo adiante em outubro de 2027 e vamos eleger pela primeira vez uma mulher presidenta da nossa Central Única dos Trabalhadores no Brasil. O compromisso que nós assumimos de fazer esse movimento, porque a maior central sindical do Brasil, a quinta maior central sindical do mundo, não poderia chegar aos seus 50 anos sem ser presidido por uma mulher. E não é uma questão pequena. A Carmen Lúcia, salvo engano, acho que não foi a Rosa Weber, foi a Carmen Lúcia. Toda vez que alguém fala sobre a questão de representatividade de mulheres no Senado Federal, ela diz que só vai ter reparação depois de ter 100 anos do Supremo Tribunal Federal com 100% de mulheres. Porque ao longo da história do Supremo Tribunal Federal foi composto por homens. Então nós estamos falando de um momento importante de dar um passo adiante do reconhecimento da importância da mulher na sociedade. E para isso nós precisamos, como eu disse na primeira parte da minha fala, ter unidade entre nós homens, de reconhecer a importância delas também no mundo do trabalho e também nos postos de direção dos nossos sindicatos e das nossas estruturas. Foi trazido aqui também sobre a questão do risco da democracia pelo Paulinho. Eu vi, Roberto, de uma experiência semana passada no Equador. No Equador, o movimento sindical está numa crise profunda. O país está numa crise profunda, com toque de recolher, para vocês terem ideia. Às 11 horas da noite fecha tudo, só abre às 5 horas da manhã. E o movimento sindical, pasmem vocês, lá não tem 3% de sindicalizados. Por um motivo muito simples. Lá o sindicato só pode ser organizado por empresa, não pode ser por ramo. E a organização por empresa só pode ser empresa que tenha mais do que 30 trabalhadores. Ou seja, 90% das empresas do Equador não podem ter representação sindical porque não tem 30 funcionários. Então há uma dispersão total, que é para impedir, inclusive, que a classe trabalhadora se organize. É por isso que é assim lá. É o pior país do mundo para ser dirigente sindical, porque tem um dirigente sindical que foi assassinado recentemente, tem 4 desaparecidos e tem um conjunto muito grande que teve a conta corrente nos bancos encerradas por ordem do governo central do Equador. Olha a barbárie que eles vivem lá. E por que é esse caminho? Porque colocaram no poder um governo que tem a mesma gênese daqueles que querem ganhar as eleições do Brasil e que tem o Rogério Marinho como seu principal articulador político do ponto de vista da destruição do movimento sindical e das organizações sociais do Brasil. Apenas este informe já é o suficiente para que a gente não vacile em defender qual o caminho que nós temos para seguir. Ou nós vamos caminhar no caminho da democracia, da soberania e da construção coletiva, ou nós vamos caminhar para a barbárie, e a barbárie não é, certamente, uma opção a ser feita por nós. Nós, às vezes, não lembramos de determinadas coisas, muitas vezes por esquecimento, muitas vezes porque tem gente que faz questão
de não tentar recuperar o passado. Vamos lembrar o que eram as campanhas do Dia dos Professores que a Rede Globo apresentava no século passado. Era sempre uma professorinha no lombo de um cavalo, carregando um monte de livro, indo para uma escolinha, andando um monte de estrada de terra, onde chegava naquela escolinha, tá certo? Não tinha lousa, não tinha cadeira, não tinha nada, e ganhava menos do que um salário mínimo como salário. Era essa a realidade que a Rede Globo mostrava, romantizava a questão da educação. Nós conseguimos conquistar, depois de muita luta da nossa CNTE, o piso salarial profissional nacional, que hoje está na ordem de R$ 5.130, que é pouco pelo que nós desenvolvemos, mas é muito mais do que menos de um salário mínimo, que era a realidade do século passado. Às vezes a gente esquece um pouco dessa visão. E tem gente entre nós, inclusive, que é enganado pela extrema-direita, porque tem gente ainda que diz que o presidente Lula aumentou o piso salarial para mais de R$ 5.000 para poder cobrar imposto de renda dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. E tem gente que acredita sem olhar o Olerite do ano passado e comparar com o Olerite desse ano para ver que ele está pagando muito menos imposto de renda, embora o seu salário seja um pouco maior do que do ano passado. Porque, infelizmente, as pessoas preferem se alimentar da mentira do que saborear a verdade e buscar a consciência de qual, de fato, deve ser o horizonte e onde é que tem que buscar as informações reais. O Lucas traz a questão das pessoas com deficiência. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes até nós mesmos, na tentativa da boa-fé, recentemente teve uma polêmica sobre a questão de pessoas com autismo, uma proposta de um deputado do PT, inclusive, tá certo? De tentar fazer uma alteração na legislação, o que traria um impacto muito negativo, inclusive, sobre isso. E pasmem vocês, por absoluta falta de dialogar com quem de fato entende sobre o assunto e milita nessa área. E um assessor, inclusive, que era do João Daniel, um deputado nosso do Partido dos Trabalhadores, um assessor, inclusive, que era autista de grau 1 e que deu as orientações de como tentar construir e criou uma polêmica. E como é que a gente age quando é assim? A gente vai dialogar, vai construir. E fomos conversar com o companheiro retirou todas as emendas que tinha, numa perspectiva de que a gente possa conversar e melhorar, ao invés de ficar apenas jogando pedra, como muita gente às vezes faz, com iniciativas equivocadas que a gente toma. O Dilson traz uma questão que é importantíssima. A esquerda no Ocidente está em crise ou não está em crise? Nós vivemos uma crise constante, Dilson, de questão de representatividade. Gostemos nós ou não, nós não temos como nos vincular de ser um sistema. Essa juventude que está aí, que tem pouco mais de 20 e poucos anos, eu diria a geração Z, que é de 0 a 29 anos, viveu praticamente sobre um governo democrático, viveu praticamente só com o governo do presidente Lula. Portanto, ela não tem um parâmetro de comparação de quem de fato defende o sistema. O sistema está do outro lado. O sistema é quem não quer o sindicato, o sistema é quem não quer representação, é quem quer a pejotização, o sistema é quem quer fazer com que as nossas condições de trabalho sejam destruídas. Esse é o sistema. O presidente Lula tem dado demonstração ao longo dos seus 3 mandatos de que é antissistema, e ontem a votação da 6x1 sobre a sua forma de organizar traz uma demonstração de fato de quem é sistema nesse país. Agora, obviamente, gente, nós temos muito problema, que tem muitas críticas. Eu sou um crítico muito grande. A questão da comunicação, por exemplo, é uma crítica. Eu digo que a gente não comunica direito nas redes sociais, mas não dá para falar que a nossa comunicação é ruim, porque quem disputa 9 eleições e ganha 5, alguma comunicação positiva tem. E eu quero dizer mais para os companheiros e para as companheiras: tem muita crítica ao governo do presidente Lula, tem muita crítica ao PT. A gente reconhece as críticas que tem, absorve inclusive para tentar corrigir os erros que possam ter sido cometidos, mas não tenham dúvida, um partido político que disputou 9 eleições e venceu 5, vai disputar a 10ª eleição e vai vencer a 6ª. É um partido de massa, é um partido de construção, é um partido que ouve, é um partido que está no território, é um partido humano e que é capaz de reconhecer
qual é a necessidade do conjunto da sociedade brasileira, e para isso nós vamos, em outubro de 26, dar mais um passo rumo, se não ao socialismo que nós queremos, mas a uma sociedade justa, no mínimo, caminhando para a social-democracia. Um forte abraço, companheiros e companheiras, e sigamos em frente. Aquilo que é bom para vocês, aquilo que é bom para o conjunto dos trabalhadores do Brasil, é bom para a CUT, e nós estamos a serviço de vocês. Pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer as perguntas, muito pertinentes, todas, muito importantes, né, porque alimenta o debate, né? Eu queria antes saudar Paulinho, que eu não fiz, saudar a Ivete, querida amiga, e saudar o meu primo, Carlos Veras, que não é primo, é de brincadeira, né? Nós somos primos de sobrenome e irmãos de luta, tá certo? Bom, Paulinho, eu acho que a questão dos aplicativos ou das plataformas, como queiramos chamar, é um baita de um problema. É um baita de um desafio, porque isso está mudando o modo como o capitalismo organiza a economia e explora o trabalho, né? E faz isso com uma capacidade de disseminação e penetração na sociedade muito grande. As plataformas vieram para ficar. Se a gente não souber regulá-las, se a gente não souber redimensionar todas essas consequências que elas implicam para a sociedade e para o trabalho, elas vão provocar um dano imenso, né, à sociedade como um todo e aos trabalhadores principalmente. Se elas começaram em algumas atividades que são mais óbvias, como entrega de mercadorias, como táxi, não é? Transporte de aplicativos, cuidados começam a se disseminar também, mas já estão operando em quase todas as áreas da economia, e não só dos serviços, também da indústria. As plataformas estão por toda parte, e elas são fundamentais porque elas são um grande e fundamental instrumento de coleta de dados, armazenamento de dados, processamento de dados, e com isso instituição de poderes assimétricos, e monetização. É um processo, portanto, de acumulação de capital feito por maneiras, com caminhos, por modalidades diferentes. Então, eu acho que aí nós temos uma questão, sim, que todos nós precisamos alertar. Eu sei que Paulinho está muito preocupado com isso, porque temos tratado disso. Aí, né, é uma questão fundamental para o sindicalismo e tudo mais. Socorro! Machismo é um grande problema. Agora, é preciso qualificar o machismo melhor, ou seja, as consequências e as implicações do machismo são muito mais amplas do que as que nós costumamos indicar. Certo? Ou seja, eu que estudo o trabalho, né, e que tenho estudado, digamos, e acessado algumas feministas, por exemplo, como a Silvia Federici, que é uma italiana, que deu uma contribuição imensa ao debate sobre a reprodução social, mostrando que muito do que nós conhecemos sobre exploração do trabalho é apenas a metade. Há um outro mundo inteiro de exploração do trabalho que passa pelo trabalho não remunerado e que é um trabalho fundamental para a reprodução da classe trabalhadora. Não existia a classe trabalhadora como ela existe, não haveria reprodução da força de trabalho se não houvesse um trabalho sistemático, fundamental e essencial que é feito, tá certo, fora do espaço do trabalho remunerado. Então, é muita coisa para levar em consideração e nós precisamos estar atentos a isso, tá certo? Lucas, né, lutas, né, dos trabalhadores com deficiência, da problemática dos trabalhadores com deficiência, etc. Você tem toda a razão, não estou conseguindo localizar ele aqui no plenário. Você tem toda a razão com essa questão. Essa questão está completamente aquém do que nós teríamos que estar pautando, porque é um problema que envolve milhões de pessoas, né? E são pessoas silenciosas, ou vou dizer de maneira melhor, são pessoas silenciadas,
nas suas demandas, nas suas questões, e o sindicalismo precisa ser um espaço de ressonância, de processamento e de debate sobre condições como essa, que são de trabalhadores vulneráveis, como os trabalhadores deficientes. João Vitor, as pautas identitárias, se era uma questão que está fora da pauta da esquerda, eu retomaria Nancy Fraser. Eu acho que o problema principal está na falta de combinação, tá certo? Entre a luta por reconhecimento e a luta por redistribuição. Está na falta de combinação entre as lutas simbólicas e as lutas materiais. O problema está aí, na minha opinião, porque tem gente defendendo as pautas identitárias e tem gente defendendo as pautas da redistribuição. Mas a gente está se combinando pouco aí. E uma coisa deve ser suporte da outra. Seguindo aí a orientação da Nancy Fraser, na minha opinião, que é bem correta. Dilson, ou Nilson, eu não sei se se é Dilson ou é N com Dilson, então anotei corretamente. Juventude, tinha colocado isso, você reforçou, fundamental, essencial, historicamente, tá certo? Eu acho que você tem razão. Infelizmente, a juventude está propensa a uma posição mais à direita do que uma posição mais à esquerda, então cabe a nós trabalhar aí, porque isso não é à toa. Tem gente buzinando no ouvido da juventude e está conseguindo fazer isso com uma certa eficácia. Influencers, mídia em geral, tá certo? Agitadores de direita estão conseguindo se comunicar com a juventude. Então, nós precisamos adquirir a capacidade de dialogar com a juventude e mostrar as outras coisas. Ari fez aqui elencou aqui um conjunto de coisas que o governo fez em condições extremamente adversas. Mas essa comunicação não chega na juventude. Então temos um problema aí para trabalhar, tá certo? Percival, onde erramos? Eu diria, Percival, é uma pergunta correta de fazer. Cadê ele? Está ali. Oi, Percival. É uma pergunta correta, mas nós também acertamos. A história é feita de acertos e de erros. E os erros e acertos são feitos no calor do acontecimento. Tá certo? Depois a gente pode dizer, bom, olhando friamente para o passado, eu não faria isso, ao invés disso faria aquilo, tá? Tudo bem, mas já passou. Nós temos que ter a capacidade de ler a conjuntura no calor dos acontecimentos e exercitar a capacidade de raciocinar, de elaborar e de refletir para tomar as decisões corretas no ato. Então isso não é fácil de fazer, mas é um pouco isso que nós estamos fazendo aqui. São momentos assim de reflexão, que nos permite ir acompanhando e tomando as decisões mais acertadas. Diogo, eu acho que, Diogo, só para retomar uma coisa que eu já disse sobre a redistribuição e o reconhecimento, eu acho que simbolicamente a Érica Hilton, eu até ouvi uma entrevista dela, não me lembro agora se foi para Breno Altman, não me lembro, uma entrevista que ela deu, ela dizendo, eu não quero ser reconhecida como uma pessoa que defende estritamente a pauta, tá certo, da identidade, da questão do trans. Eu quero ser reconhecida como uma defensora da pauta dos trabalhadores e das trabalhadoras com todos os seus elementos, inclusive este. E olha, a pauta que ela foi uma das principais, não é a única, mas foi uma das principais protagonistas, é isso, é a expressão da luta dos trabalhadores como um todo. Então, isso reforça esse elemento da unidade entre essas duas dimensões. Gabriel também, concordo com as posições que ele defendeu aqui. Geraldo, falou sobre a questão da mecanização, de acordo, Agora, só tem um detalhe que eu acho que é importante a gente alertar. As novas tecnologias precisam ser apropriadas por nós.
temos que nos apropriar das novas tecnologias, sob pena de ficarmos, entendeu, completamente fora. E é um pouco isso que está acontecendo com a esquerda, a nossa incapacidade de lidar com as novas tecnologias tem aberto o espaço para a direita fazê-lo, tá certo? Sobre a questão da luta pela jornada, eu acho que, trazido aqui por Cristina, a luta pela redução da jornada é uma questão central. A discussão de Marx sobre mais-valia, a discussão de Marx sobre exploração, passa pela quantidade de tempo necessário, socialmente necessário para produzir os produtos. Ou seja, é tempo de que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. A principal tensão entre capital e trabalho é uma tensão sobre como se gestiona o tempo de trabalho. Então isso é central, né? Agradeço também a Bruno. Gestão democrática é uma bandeira que vocês precisam encampar e discutir, certamente estão fazendo. E eu quero agradecer mais uma vez, em nome de Paulo aqui, agradecer a todo, né, o Congresso, a diretoria do sindicato, e me colocar mais uma vez à disposição para futuras conversas, que eu acho que são sempre muito agradáveis para mim. Obrigado.